Imagine ter uma fortuna tão grande que nem mesmo seus maiores sonhos seriam capazes de gastar tudo. Iates de luxo, jatos particulares, mansões espalhadas pelo mundo. Uma vida que parecia saída de um filme. Agora, imagine perder tudo isso em questão de meses, vendo cada pedaço do império que você construiu desmoronar diante dos seus olhos. Essa não é a sinopse de uma série de TV. É a vida real de um bilionário que, do topo absoluto, mergulhou no abismo da falência. O que faz essa história ser ainda mais surpreendente não é a queda, mas sim a reviravolta que veio depois. Porque, contra todas as probabilidades, ele não apenas se levantou, como voltou ainda maior. Na época em que sua fortuna era manchete, o mundo inteiro parecia acreditar que nada poderia derrubá-lo. Seus negócios eram referência, seu estilo de vida ditava tendências, e sua imagem estava associada ao sucesso absoluto. Mas por trás das câmeras, enquanto colecionava carros esportivos e brindava com champanhes milionários, a tempestade já se formava. É nesse ponto que começamos a nossa jornada, e entender como alguém que tinha o mundo nas mãos viu tudo ruir. E mais do que isso, como foi capaz de transformar ruínas em degraus para um retorno que ninguém esperava. Prepare-se para conhecer uma das histórias mais fascinantes do outro lado da riqueza. Uma história de excesso, queda e superação, que prova que fortuna não é só sobre dinheiro, mas sobre resiliência e capacidade de se reinventar. Ele não nasceu cercado de luxo. Pelo contrário, sua infância foi marcada pela simplicidade e, muitas vezes, pela falta. Enquanto muitos ao redor se conformavam com uma vida comum, havia nele algo diferente, uma inquietação, uma chama de ambição que nunca se apagava. Desde cedo, era aquele tipo de pessoa que não aceitava apenas observar o mundo acontecer. Queria criar, transformar, conquistar. Ainda jovem, começou a buscar formas de empreender. Vendia o que tinha, trocava o que podia, arriscava onde ninguém se arriscava. Enquanto outros viam apenas dificuldades, ele enxergava oportunidades escondidas. Foi essa visão, quase intuitiva, que abriu as primeiras portas de sua trajetória. A virada decisiva veio quando decidiu apostar tudo em um projeto ousado. Amigos riram, familiares desconfiaram, e até mesmo parceiros de negócios acharam que era loucura. Mas ele enxergava o que ninguém mais conseguia ver. Era um risco enorme, mas, para ele, o risco era o preço inevitável de quem sonhava alto demais para caber no comum. Contra todas as expectativas, a ousadia deu certo. O que parecia improvável cresceu de forma rápida, multiplicando seus lucros e abrindo espaço para novos investimentos. E foi assim que, ainda muito jovem, ele deu o primeiro passo para construir o império que, anos depois, o transformaria em um bilionário. Chegou o momento em que parecia não haver limites para seu sucesso. Seus negócios se multiplicavam em ritmo vertiginoso. Suas ações eram notícia nos principais jornais, e seu nome se tornou sinônimo de poder e fortuna. As mansões se espalhavam por cidades do mundo inteiro. Jatos particulares eram apenas meios de transporte. Iates de luxo se tornaram cenários de festas memoráveis. Ele vivia no auge absoluto da riqueza, cercado por pessoas que o admiravam, invejavam e muitas vezes dependiam dele. Cada decisão sua parecia acertada, cada investimento certeiro. A sensação de invencibilidade era quase palpável. Nada poderia abalar quem parecia ter conquistado tudo. Nesse período, os holofotes estavam sempre sobre ele. Fotos, entrevistas, premiações, tudo reforçava a ideia de que ele tinha atingido o topo. Mas por trás do brilho, havia decisões arriscadas, apostas altas demais e um excesso de confiança que, sem perceber, se tornava-se o maior inimigo. O auge da riqueza é sedutor, mas também perigoso. E, como ele descobriria, a linha entre o sucesso absoluto e a queda total pode ser mais fina do que se imagina. Nem mesmo o mais brilhante dos impérios é imune a falhas. Aos poucos, sinais de alerta começaram a surgir. Decisões que antes pareciam geniais começaram a mostrar rachaduras. Investimentos arriscados, contratos mal avaliados e uma confiança excessiva nos resultados imediatos começaram a pesar. Pequenos erros, antes ignorados, agora se acumulavam, como peças soltas de um quebra-cabeça prestes a desmoronar.
Ele ainda mantinha a imagem de sucesso absoluto, mas nos bastidores, os problemas cresciam silenciosamente. Parceiros de negócios começaram a questionar suas estratégias, e oportunidades que antes eram certezas começaram a se transformar em riscos. As primeiras perdas financeiras começaram a aparecer, discretas, mas significativas. A arrogância e a pressa, que o haviam impulsionado até o topo, agora se tornavam armadilhas. Cada decisão parecia carregar um peso maior, e a sensação de invencibilidade começou a se dissipar. Era o início de uma tempestade que ele não poderia mais ignorar. O império que parecia sólido mostrava suas fissuras, e, sem perceber, o que estava por vir seria muito maior do que qualquer desafio que ele já enfrentara. Chegou o momento em que tudo desmoronou. O que antes eram pequenos sinais de alerta se transformou em uma tempestade avassaladora. Contratos fracassaram, investimentos ruíram e dívidas que pareciam sob controle se multiplicaram de forma inesperada. O império que ele havia construído com tanto esforço começou a ruir diante de seus olhos. A mídia não perdoou. Notícias sobre suas perdas se espalharam rapidamente, transformando o que era prestígio em vergonha pública. Amigos começaram a se afastar e aliados de longa data questionavam sua capacidade de liderar. O cenário de luxo e poder deu lugar à incerteza e à dúvida. Foi um período de choque e desespero. Cada decisão parecia piorar a situação, e a sensação de controle absoluto desapareceu. Ele se viu cercado por problemas que não conseguia resolver sozinho, percebendo que a riqueza, que antes parecia indestrutível, podia desaparecer em questão de dias. E, no meio do caos, surgiu uma pergunta inevitável. Será que ele conseguiria se reerguer? Ou tudo o que havia conquistado estaria perdido para sempre? As consequências da queda vieram rapidamente e de forma implacável. O prestígio que antes o cercava se dissipou, e a imagem de sucesso absoluto que construíra ao longo dos anos começou a se fragmentar diante do público. Amigos que antes o rodeavam desapareceram, alguns por vergonha, outros por medo de serem arrastados junto com ele. No mundo dos negócios, aliados de longa data passaram a questionar cada decisão, desconfiando da capacidade que antes parecia inabalável. A pressão aumentava a cada dia, e cada passo errado era amplificado pelos olhos atentos da mídia e dos concorrentes. A fama, que antes era sinônimo de poder, agora se tornava um peso quase insuportável. Ele não apenas enfrentava perdas financeiras, mas também o afastamento de pessoas próximas, críticas públicas e a sensação de estar sozinho diante de um império que desmoronava. Era um momento de dor intensa, que exigia mais do que inteligência ou experiência. Exigia resiliência, coragem e a capacidade de se reinventar para sobreviver. Ele havia chegado ao fundo do poço. Não se tratava apenas de perder dinheiro ou status. Era a sensação de solidão, de descrédito e de impotência diante de tudo o que construíra. Amigos distantes, familiares preocupados e a mídia em cima de cada passo errado transformaram sua vida em um verdadeiro pesadelo público. A confiança que antes carregava parecia ter desaparecido junto com a fortuna. Cada decisão, por menor que fosse, era tomada com medo de agravar ainda mais a situação. Ele se via sozinho, enfrentando problemas que pareciam intransponíveis e sentindo o peso esmagador de suas escolhas passadas. Nesse período, o orgulho e a arrogância deram lugar à humildade forçada. Aprender a lidar com a dor, reconhecer erros e aceitar ajuda tornou-se essencial. O império havia caído, mas era justamente nesse ponto que ele começaria a descobrir que a verdadeira força não estava no dinheiro, e sim na capacidade de se reinventar. O fundo do poço era sombrio, mas também oferecia uma oportunidade única, a chance de começar de novo, com mais sabedoria e resiliência. No silêncio que sucedeu à tempestade, ele finalmente teve tempo para refletir sobre seus erros e acertos. Cada decisão impulsiva,
Cada aposta arriscada e cada momento de arrogância se revelou uma lição valiosa. Ele percebeu que a riqueza não se mede apenas em dinheiro, mas também em sabedoria, disciplina e capacidade de aprender com os próprios fracassos. Foi nesse período que começou a analisar cuidadosamente cada passo que havia dado, identificando padrões e entendendo onde havia se deixado levar pelo orgulho. A queda, dolorosa como foi, revelou uma verdade fundamental. A grandeza não vem do acúmulo de bens, mas da habilidade de se reerguer após a derrota. Essa reflexão não era apenas intelectual, era emocional e prática. Ele precisava reconstruir não apenas sua fortuna, mas também sua visão de mundo, sua estratégia de negócios e sua própria confiança. Cada lição aprendida se tornava uma ferramenta, pronta para ser aplicada na nova fase que se iniciava. E assim, entre dor e insight, surgia a primeira faísca do recomeço. O recomeço não foi fácil. Sem o respaldo financeiro de antes, ele precisou começar pequeno, muitas vezes do zero absoluto. Cada passo exigia criatividade, coragem e paciência. Ele buscava oportunidades que fossem reais, sustentáveis e que pudessem ser construídas com recursos limitados. A humildade se tornou sua aliada. Ele aprendeu a valorizar cada pequena conquista e a não subestimar o poder de movimentos estratégicos e calculados. Cada dia era uma batalha contra o passado, contra a dúvida e contra a pressão externa que ainda pairava sobre ele. Mesmo em meio às dificuldades, ele manteve a visão do futuro. Cada esforço, cada risco ponderado, cada sacrifício era parte de um plano maior. O objetivo não era apenas reconstruir uma fortuna, mas criar algo sólido, duradouro e resiliente, que não pudesse ser abalado por erros do passado. E assim, passo a passo, ele começou a erguer as bases do que, anos depois, se tornaria um império ainda mais forte e consciente. No momento em que a reconstrução parecia lenta, surgiu uma ideia que mudaria tudo. Não era apenas mais um negócio, era algo inovador, diferente de tudo o que ele havia feito antes e que respondia diretamente a uma necessidade real do mercado. Ele estudou, analisou e refinou cada detalhe. A experiência do passado permitiu que evitasse erros que antes quase o destruíram. Cada passo era calculado, cada risco ponderado. A paixão voltou a guiá-lo, e com ela, a confiança em que poderia transformar essa visão em realidade. O projeto começou pequeno, mas com planejamento estratégico e dedicação, rapidamente ganhou tração. Parcerias inteligentes, comunicação eficiente e uma execução impecável fizeram com que a ideia ganhasse força e reconhecimento. Essa nova iniciativa não apenas trouxe crescimento financeiro, mas também estabeleceu uma base sólida para tudo o que viria depois. Era a fagulha que acenderia a próxima fase de sua trajetória, a volta ao topo. O caminho não foi isento de obstáculos. Investidores desconfiavam, concorrentes tentavam derrubar cada avanço, e críticas do passado ainda ecoavam nas redes e na mídia. Mas ele estava diferente, mais sábio, mais cauteloso e mais resiliente. Cada rejeição se transformava em aprendizado, cada crítica em motivação. Ele entendia que o sucesso exigia paciência e perseverança, e que a vitória só viria para quem fosse capaz de resistir à pressão e seguir em frente, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. Passo a passo, barreira por barreira, ele avançava. Estratégias cuidadosamente planejadas, decisões fundamentadas em experiência e uma visão clara do futuro o mantinham firme. A determinação se tornou sua maior aliada e a confiança, construída com base na superação dos próprios erros, começou a abrir portas que antes pareciam impossíveis de atravessar. Era o momento em que a reconstrução deixava de ser apenas sobrevivência e começava a se transformar em verdadeira ascensão. Os frutos do esforço começaram a aparecer. Projetos antes arriscados agora geravam resultados positivos. Investidores que antes duvidavam passaram a acreditar e os parceiros estratégicos retornaram com confiança renovada.
O reconhecimento não veio de forma imediata, mas era perceptível em cada contrato fechado, cada parceria firmada e cada pequena conquista que acumulava solidez ao projeto. Ele finalmente sentia que a maré estava mudando e que os dias de incerteza começavam a dar lugar a uma trajetória de sucesso sustentável. Mesmo diante de críticas e antigos desafios, a persistência e a experiência adquirida durante a queda permitiam que ele tomasse decisões mais acertadas, minimizando riscos e aproveitando oportunidades que antes poderiam passar despercebidas. Era um momento em que os sinais do retorno se tornavam claros. A reconstrução estava consolidada e o caminho para a volta ao topo finalmente se desenhava à sua frente. Finalmente, ele alcançou o retorno ao topo. Não era apenas uma volta financeira, mas um resgate de sua reputação, confiança e visão de futuro. Cada decisão agora era embasada na experiência adquirida durante a queda, tornando-o mais estratégico, prudente e, ao mesmo tempo, ousado. O mercado começou a reconhecê-lo novamente e o impacto de suas ações se fez sentir rapidamente. Projetos de sucesso se multiplicavam, alianças sólidas se consolidavam e a mídia passou a destacar sua impressionante recuperação. Mais do que dinheiro, ele reconquistou o respeito, credibilidade e a certeza de que era capaz de superar qualquer adversidade. A trajetória de altos e baixos serviu como um lembrete constante de que a verdadeira riqueza não está apenas nos bens materiais, mas na força interior, na resiliência e na habilidade de aprender com os erros. Agora, no auge renovado de seu império, ele estava mais preparado do que nunca para o que viesse a seguir. Com a volta ao topo consolidada, ele começou a olhar além do próprio sucesso. O objetivo agora não era apenas crescer financeiramente, mas também deixar um legado que pudesse inspirar e transformar a vida de outras pessoas. Cada projeto passou a ser pensado com impacto social, inovação e sustentabilidade em mente. Ele compartilhou suas experiências, mentorou jovens empreendedores e contribuiu para causas que acreditava, usando sua história de superação como exemplo de que é possível dar a volta por cima, mesmo diante das maiores adversidades. A sabedoria adquirida durante a queda se tornou uma ferramenta poderosa, permitindo que ele influenciasse positivamente o mercado e a sociedade. O impacto de suas ações foi percebido não apenas pelo crescimento de seus negócios, mas também pelo respeito e admiração que conquistou. Ele provou que a verdadeira riqueza não está apenas nos bens materiais, mas na capacidade de transformar experiências difíceis em oportunidades de aprendizado, inspiração e mudança duradoura. A história, que começou com riqueza, perda e dor, chega ao fim mostrando algo maior: a capacidade humana de se reinventar. Ele não apenas recuperou sua fortuna, mas também descobriu o verdadeiro valor do aprendizado, da resiliência e da humildade. O que parecia impossível no auge da crise tornou-se possível através da reflexão, da coragem e da determinação. Cada erro se transformou em lição, cada dificuldade em impulso para o recomeço, e cada desafio superado em prova de que nada é insuperável quando se mantém a visão e a persistência. Ao olhar para trás, ele percebe que o maior legado não são os bens acumulados, mas a história que deixou, uma narrativa de superação, inspiração e transformação. Para quem enfrenta quedas, a mensagem é clara: mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre a possibilidade de dar a volta por cima, aprender, crescer e construir algo ainda maior. E assim, a trajetória se encerra, não apenas com um sucesso financeiro, mas com uma lição de vida que permanecerá muito além do dinheiro.